vamos dar continuidade, vamos prosseguir a sessão e iniciar a conversa com os escritores Rui Zinca e Renato Filipe Cardoso. Para esta conversa temos connosco o João Morales, que é jornalista e produtor cultural e foi o grande impulsionador e dinamizador destas sessões, destes encontros literários no Alto Minho. Foi ele que preparou 10 programas diferentes e diversificados para os 10 municípios da região. E que já decorreram alguns, num primeiro momento agora durante o mês de Abril. Ponte Lima é hoje e termina amanhã em Vila Nova de Cerveira. E depois em outubro irão realizar-se outros momentos culturais que, como disse, se querem inclusivos e acessíveis. Antes de passar a palavra ao João, vou também apresentar brevemente os escritores. O Rui Zinca é escritor e professor universitário e é membro fundador dos Felizes da Fé. É isso, não é? Autor de uma obra diversificada, do romance à banda desenhada, passando pelo ensaio e pela literatura, foi traduzida em várias línguas. Nas melhores. Nas melhores. Todos o reconhecem dos programas televisivos, nomeadamente A Noite da Má Língua, que agora podem seguir também nas redes sociais através de um podcast, não é? Que voltou novamente. E continuaríamos, mas eu quero ser breve e vou passar para o Renato Filipe Cardoso, que foi jornalista e publicitário. É o autor de diversas publicações em jornais, revistas literárias e antologias poéticas. Tem participado como poeta convidado, conferencista ou dizedor em diversos eventos e festivais literários. Participou também na rúbrica Um Poema por uma Semana, do Câmara Clara, na RTP2. Em 2007, fundou a Texto Sentido, uma microeditora, e a Voz Off, agência de locução e voz. E mais não digo, estamos aqui para os ouvir. Agradeço em nome do município de Ponte Lima a todos os presentes. Espero que desfrutem desta sessão, que eu acho que vai ser um momento muito, muito bom. Obrigada e agora sim, passo a palavra. Obrigado, Ana. Nós é que agradecemos. E é de facto um gosto olhar em frente e ver esta sala tão bem composta. Uma sexta-feira à noite assim, aconchegado com a vossa presença. Acreditem que é muito agradável. E tenho certeza absoluta que posso falar por eles também. É de facto muito agradável. Eu queria só referir, como a Ana também já disse muito bem, isto é um projeto de veras ambicioso da CIM e da RIBAN, portanto da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e da Rede de Bibliotecas Municipais do Alto Minho, que junta as 10 autarquias, os 10 municípios. E só por isso já estariam todos de parabéns, porque, como imaginam, não é fácil trabalhar com 10 entidades, cada uma com a sua personalidade, com as suas prioridades, com as suas opções, com o seu modo de ver as coisas. Facilmente compreenderão, não é fácil articular isto tudo e conjugar. O que é facto é que assim o conseguimos fazer, está a decorrer, já aconteceu Valença, Arcos de Valdevez, Caminha, hoje estamos aqui, amanhã estaremos em Vila Nova de Cerveira, em outubro começamos com Melgaço, Monção, Viana do Castelo, Ponte da Barca, Paredes de Coura. Exatamente, terminaremos em Paredes de Coura. Portanto, cobrindo os 10 municípios do Alto Minho. É obra, é de facto, o Minho está de parabéns com esta iniciativa. Ora bem, eu intitulei, um pouco como pretexto, como desculpa, como pontapé de saída, se quiserem, esta conversa que vai ver como escrever contra o medo. E Renato, começo contigo. É isso, tenham medo. Já estou com medo. Já estás com medo, então estás no sítio certo. Há uma frase do Rainer Maria Rilke que o Alberto usa na epígrafe da sua antologia O Medo,
que é muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, quando ele diz: fiz alguma coisa contra o medo. Fiquei toda a noite sentado a escrever. Tu és um homem essencialmente ligado à poesia, outras vertentes profissionais também, como a Ana já enumerou, mas digamos que o cerne da tua atuação passa pela poesia. O que pode a poesia contra o medo, Renato? Há uma frase do Daniel Jonas, que é um poeta do Porto, que espero que todos conheçam porque é meritório de ser conhecido, que é, ele escrevo para me libertar de mim, a cuspo. E, portanto, a poesia, como toda a escrita em geral, é um bocadinho para exorcizarmos os nossos fantasmas. Quem escreve, com certeza, para os verter no papel, e ao vertê-los no papel, libertar-nos deles, e para quem lê, porque ao fim e ao cabo quem lê interpreta um texto como uma orquestra, interpreta uma peça de Mozart, ou Schubert, ou Shostakovich, as pessoas também, penso que as ajudará a exorcizar os seus fantasmas. Medos, todos temos. Uns mais patetas do que outros, uns mais realistas. É normal ter-se medo de ser mordido por um cão, não é normal ter-se medo do escuro. É normal ter-se medo de pessoas mais do que ter-se medo de monstros, porque monstros não existem e as pessoas muitas vezes são monstros. E, portanto, nós, através da escrita, conseguimos racionalizar o medo. Muitas vezes conseguimos racionalizar o medo. E depois eu acho que isto transparece tanto de quem escreve como de quem lê. Penso que a escrita tem sempre esta capacidade de nos criar um lugar de pertença em relação às nossas dúvidas. Não é? Porque os medos são sempre isso. Quase sempre os medos são mais lugares de dúvida do que propriamente um reflexo que nos protege. E nesta dimensão eu acho que a escrita é muito interessante, porque o espaço de diálogo de um escritor consigo próprio, enquanto está no processo de escrita, que começa com um pensamento muito antes do ato de escrever propriamente dito, está a exorcizar os seus medos e depois permite que outros o façam também no ato da leitura e da digestão, da interpretação dessa leitura. Não sei se respondi cabalmente. Eu queria só dizer que tu deste os parabéns à CIM, portanto, à Comunidade Intermunicipal, por conseguir conjugar 10 sensibilidades diferentes. Tivemos agora um testemunho muito bonito daquilo que é conjugar sensibilidades diferentes. E eu, se calhar, peço mais uma salva. E eles, sim, eles ultrapassam os próprios medos. Nem mais. Era isso. O que eles fizeram ali também foi contra o medo. Foi só para arrumar com o Rui, agora já não tem nada para dizer. Bom, se eu tivesse começado a conversa pelo Rui e não pelo Renato, teria quase forçosamente de brincar com o início deste livro, que é um dos mais recentes do Rui, e começaria, certamente, por me dirigir a vocês e dizer muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores, viemos para instalar o medo e vão ver que é uma categoria. É assim que começa este livro. Bom dia, minha senhora, viemos para instalar o medo e vai ver que é uma categoria. Rui, quem se atrever, digamos assim, a ler este livro, ficará surpreendido quando for à ficha técnica e perceber que ele foi publicado há 10 anos. Boa noite, eu dou os parabéns também a toda a gente, até ao Renato. E estou muito contente de estar aqui, muito orgulhoso. Não, gostava só de reparar que eu gosto muito do Renato e acho que tem um trabalho meritório, mas o João Morales, se calhar foi subconscientemente, freudinamente, pôs os meus livros por cima dos dele. E é bom saber que o João reconhece a qualidade. E sempre que tu tens aí o manual do bom fascista, não é? Mas A instalação do medo. Eu faço, aliás, é engraçado, eu gosto muito de discutir técnica. Como dois mecânicos que se encontram, quando nós falamos, eu gosto sempre de dizer, como é que tu fazes? E eu desmonto onde é que tu compras esse produto. E, na verdade, para mim, quer dizer, eu adoro falar da escrita. E falo da escrita como uma pessoa que faz, não falo com romantismo.
E os meus livros, eu gosto muito de falar como é que os faço. De facto, é mais fácil falar de como fiz um do que dizer qual é a minha arte poética. É mais fácil dizer. E neste caso, quase todos os meus livros nascem de uma experiência pessoal. São autobiográficos, não no sentido em que eu estou a contar a vidinha, mas no sentido em que nascem de uma emoção ou de uma experiência qualquer que eu tive e que tenho que deitar cá para fora, senão arrebento. Quer dizer, e depois tenho que lutar contra os elementos são a porcaria das palavras, tenho que lutar contra a tempestade, tenho que lutar contra coisas que eu não domino muito bem, mas que é o que eu tenho à mão, que é as palavras. As palavras para dizer aquilo que é importante, ou seja, aquilo que não pode ser dito por palavras. Que é o que nós tentamos fazer, todos nós, poetas, ficcionistas, romancistas, etc., é tentar dizer por palavras aquilo que só um idiota acha que pode ser dito por palavras. E neste caso, este livro nasce de uma coisa que estava à minha frente, que é uma coisa que eu não estava a gostar, que era um discurso que já tinha barbas, que é isto, essas coisas voltam sempre ao longo do tempo, que em inglês até tem um nome de mulher, como as tempestades, que é o Tina, e que basicamente em inglês, Tina, there is no alternative. Não há alternativa. É quando as pessoas dizem, isto agora não é uma questão política, isto tem que ser. E que, aliás, é geralmente uma forma que nós usamos na política para dizer, opá, aquele tipo é ideológico, eu não, eu sou realista. E quando dizem não há alternativa, e veio aí a coisa da Troika, quer dizer, que é temos de. E eu estava a sufocar, sobretudo com o discurso, e eu sentia mesmo que era uma instalação do medo. Era a ideia, era encolher-nos. E uma coisa que para mim é muito importante, que é, vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver. E já agora, eu não quero falar já da guerra, mas, por exemplo, não contem com os meus filhos, tenho um com 22 e um com 27, não contem com eles para ir para a tropa. Ou seja, eu sou a favor de irmos todos para a guerra, mas eu sou também sócio do grupo excursionista Vai Tu. E, portanto, eu respondo àquilo que está à minha frente. Eu estava zangado. O que é engraçado é que a água, as coisas boas da vida, por exemplo, eu posso fazer, só para enterrar o Renato, este livro está neste momento a ser encenado em França por um grupo francês que fala francês. E está a traduzir para francês. E eles perguntaram na Alemanha, mas como é que você descobriu o futuro? Como é que, na França, como é que você adivinhou o que ia acontecer em 2017, 2018? E eu tive que lhes explicar. Falei muito devagar, porque com essa gente tem que falar muito devagar, sobretudo com alemães. E eu expliquei-lhes aos filhos, as coisas boas da vida chegam primeiro aos vossos países. Mas, só depois, anos depois, é que chegam aos países mais pobres. Mas as coisas más da vida, muitas vezes, chegam primeiro aos países mais pobres. Por isso, a crise que vocês estão a tendo agora, em 2017, e que até vos faz, em 2020, já dizerem, afinal a Europa já não tem que fazer austeridade, porque chegou-vos a pandemia à Alemanha. A nós, Portugal, chegou-nos em 2011. Meus grandes arcelochas. Que é um insulto. Não. Em francês. Não é. Atualizações de perfil. Meia-noite e 17. Nuno está numa relação com Francisca. Meia-noite e 59. Nuno está numa relação com Mónica. 1h51. Nuno está numa relação com Carla. 2h44. Nuno está numa relação com Ana. 3h28. Nuno está numa relação com Patrícia. 3h47. Nuno está numa relação com Patrícia e Isabel. 4h01. Nuno está numa relação com Patrícia, Isabel e André. 4h27. Nuno está numa relação com Patrícia, Isabel, André e 2 ovelhas. 5h14. Nuno está numa relação com um queijo fresco de ovelha. 5h25. Nuno está numa relação complicada
com o ardor enquanto mija. 6h37. Nuno está numa relação com a enfermeira Lina enquanto urina muito devagar para um copinho de porcelana de Lomiges. 9h43. Nuno está numa relação complicada com as urgências do Sistema Nacional de Saúde. 10h45. Nuno está numa relação complicada com o doutor de Vasconcelos. 10h45. Nuno está numa relação complicada com o doutor de Vasconcelos, que tem calçada uma luva de plástico com resquícios de cocó seco. 11h58. Nuno está numa relação aberta com gonorreia. 11h59. Nuno gosta de gonorreia. 12 horas. Nuno acaba de adicionar gonorreia aos seus amigos. 12h01. Nuno criou uma página que agora não consegue apagar. 23h55. Nuno partilhou gonorreia no mural de Elizabeth. O que estás a pensar, Nuno? Eu escolhi este poema porque ele começa por um caminho e acaba por nos levar para outro. Ou seja, falaste há pouco de medos palpáveis, concretos, pragmáticos e outros invisíveis. Como a gonorreia. Esse é que será mais pragmático. Mas a questão das redes sociais, da internet, destes mundos virtuais, para onde tudo acaba por ir e de alguma forma tu acabas por fazer a associação entre um problema muito concreto e objetivo e esse universo virtual e a maneira como lidamos com ele, como ele invadiu a nossa linguagem. Que medos é que achas que todo esse universo Das redes sociais? Não só das redes sociais, do mundo virtual, da desintegração. As redes sociais são uma pequena parte. Eu acho que isso era uma bela pergunta para fazeres ao Rui a propósito do Manual do Bom Fascista. Eu não devia ter contado que tive gonorreia. Bem, eu acho que fomos corresponsáveis, não é? Bom, Eu não devia ter dado amizade no Facebook. é assim, temos que parar de pôr este caráter diabolizante nas tecnologias. As redes sociais não têm culpa nenhuma. Nós é que somos umas bestas. A verdade é esta. Nós somos umas bestas. E como nas redes sociais não há escrutínio, não há controlo, e o controlo que há é parvinho destas coisas muito moralistas, ou pseudo-moralistas do Facebook, as pessoas dão-se serralha solta. Dizem aquilo que querem, não há ninguém as chama à responsabilidade, não há, como eu dizia, não há escrutínio. E toda a gente faz aquilo que quer. Nós falamos muito de que hoje em dia não há princípios, não há valores morais na sociedade, não há nada disto. Pois já não os havia, não é apenas nas redes sociais. As redes sociais apenas têm este caráter de ampliar o que já acontece cá fora. Esta é a minha opinião. Não é que sejam propriamente o diabo, mas criam um palco que é perigoso para quem muitas vezes não devia ter palco, não é? Devia ter uma espécie de camisa de forças comunicacional. Este poema que tu disseste, este poema não é um poema, isto é uma mera divagação. Mas eu queria voltar atrás. Mas acaba por ironizar também com a própria linguagem que nós utilizamos online, digamos assim. Pois, acaba por ironizar como tudo se está a tornar efêmero. Tudo começou quando nos começámos a tratar por amigos a pessoas que não conhecíamos lá de nenhum. Bom, eu acho isso. Depois, não é por acaso, tu terminas com a frase-chave do Facebook em que estás a pensar. Mas isso começou com os bares de swing, né? O pessoal que tratava toda a gente, eram todos amigos. E os bares de swing antecedem há muitos anos as redes sociais. Mas aí era tudo de facto muito palpável. Eu peço desculpa, eu vou ter que fugir ao assunto e vou contar uma história que o Rui provavelmente não sabe. Em 2013, eu agora está um bocadinho fora de moda falar-se da Rússia, mas eu tenho que falar da Rússia. Numa província da Rússia, junto a uma cidade que é Irkut, houve dois amigos, Rui. Ouve bem o que eu te vou dizer. Houve dois amigos que se trataram... Tu sabes o que é dizer Rui em russo? Sei. Não apenas em russo, mas em todas as linguagens cirílicas, não é? Eu depois digo-vos lá fora. É uma palavra do Porto.
É, exatamente. Significa aquele mastro mais alto onde está colocada a gata. É isso. Para onde eram enviados os baminhões de castigo. Vocês sabem essa história, sabem porque é que se chamava assim. É que mesmo os marinheiros mais experimentados, como era o mastro mais alto e oscilava imenso, mesmo esses enjoavam. Portanto, ir para o Rui, para o mastro, era sempre mau. Mas o que eu ia contar é que nessa cidade de Irkut houve dois amigos que estavam a beber vodka e que se travaram de razões, porque um defendia que para a literatura russa o mais importante era a prosa e o outro que era a poesia. Eles foram discutindo e foram bebendo vodka, cada vez mais vodka, até que o que gostava mais de prosa sacou de navalha e esfaqueou o outro. Portanto, o senhor que defendia a prosa foi esfaqueado até à morte. Ok? Era só para te avisar. Do real stuff. Podes ter livros mais altos e com mais cor. Mas eu tenho o meu corta-unhas no bolso. Mas, portanto, toda esta questão de, indo mais direto ao assunto, toda esta questão de vivermos dentro de um computador não te incomoda minimamente. Portanto, fazer as compras no computador, namorar no computador, ver o filme no computador, falar com o tio no computador, ler o jornal no computador, o que é que eu me esqueci mais? Creio que tudo o resto se pode continuar a fazer. Sentas-te às 10 da manhã e sais dali à meia-noite. O problema é a perversão, é a falência dos regimes humanos. É sempre que quando se está a contar com o humanismo falha. Poderíamos falar aqui das teorias políticas ou podemos falar da tecnologia. A tecnologia serve para nos libertar do trabalho. É para isto que ela existe, para haver avanços tecnológicos, científicos, na área da medicina, em áreas que são tão necessárias. E para nos libertar do trabalho, para termos mais tempo, estamos com os filhos, com os pais, para nos dedicarmos uns aos outros do ponto de vista comunitário e social. Mas a verdade é que nós viciamos, nós deixamos-nos narcotizar, porque temos pouco critério. E então o que acontece é que viciamos em estar em frente a um computador e já não sabemos estar com pessoas. Hoje em dia temos casos gritantes, como por exemplo as pessoas que já não conseguem ter relações sexuais. Homens e mulheres que não conseguem excitar-se, que estão tão habituados a ver pornografia, que estar com uma pessoa realmente real, nua, numa situação pró-sexual, digamos assim, já não conseguem ter, no caso dos homens, uma ereção, no caso das mulheres, excitação sexual. E isto é terrível. Isto é a narcotização da tecnologia. Há gente que faz toda a sua vida de manhã à noite em frente ao computador. Em frente ao computador, exatamente. Se isso não é preocupante, muito bem. Até para o computador, está sempre a ver as pessoas. Um vírus atravessa o ar. É invisível, incolor, indolor, até ver. O contágio começa sempre da forma mais simples. Alguém foi mordido por um pequeno macaco durante umas férias na Tailândia, picado por um mosquito em São Tomé, por uma planta enquanto dava um passeio em paisagens exóticas. Os sintomas não se revelaram quando o portador fez o check-in, não dispararam quaisquer alarmes do detector de metais. Só no avião o portador começa a tossir, ninguém dá por nada. Desde que proibiram fumar nos aviões, que para pouparmos tostões circulam o ar menos vezes. E o resultado é que as possibilidades de contágio aumentam. Ou talvez este seja apenas um mito difundido pelos fumadores. Antes o portador era um só, uma mulher infectada por uma planta, uma criança mordida por um macaco, um homem picado por um mosquito. Agora, durante as 10 horas de voo, esse número vai multiplicar-se. Quando o avião pousa, há quase 2 centenas de portadores, traficantes involuntários de uma praga assassina. 2012, não foi isso? Não notaram nada? Na altura tinha graça. Na altura tinha graça. Mas é cheio. Para bem e para o mal, é cheio. Quer dizer, cá está. Mas também, por um lado, tem truque, que é quando tu estás a escrever, por exemplo, este poema, o Renato pode chamar o que quiser, que o João leu, tem todos os elementos da poesia. Pois podemos dizer se é poesia ou não, podemos dizer se é boa, se não é boa, mas tem todos os elementos da poesia, que tem uma métrica, tem um elemento repetitivo que é próprio da poesia. A poesia começa por ser uma melodia que se vai repetindo, que se vai dando, que tem esse sentimento sempre que nós vemos em muitos poemas, e depois tem um rigor, que também é próprio da poesia.
porque é um texto com rigor, não saiu à primeira, foi um texto, imaginou, de que escrito e reescrito até atingir aquele osso de nem uma sílaba a mais, nem uma palavra a mais em cada frase ou verso, e querer ter a força que quer ter. Portanto, quando escolhe uma palavra bonita, é porque a quer. Quando escolhe uma palavra mais feia, é porque é essa que quer. Portanto, tem essa força mesmo. E neste caso, é evidente que eu também, ao encontrar uma estrutura para um romance, e os romances são estrutura, têm mesmo que ter estrutura, é construir uma casa que vai ter que ser habitada com coisas que interessam ou não. Eu, a certa altura, digo, bom, se há os medos, tenho que ir ver o catálogo dos medos contemporâneos que há no meu país. Podia ter conta, quer dizer, não. E então, a certa altura, isto é quase um trabalho mecânico, é metódico. Portanto, não é criativozinho. E depois, às vezes, há pessoas que dizem, como é que você adivinhou? Não, quer dizer, quando eu quero seduzir alguém, digo, sim, eu sou genial. Mas quando não estou nessa fase... Quando não estou nessa fase, a explicação é muito simples. Aquilo que nós chamamos de imaginação, eu chamo de memória. E por isso, eu escrevo com a minha vidinha, porque não tenho outra vidinha para escrever. Quer dizer, não, e as pessoas que eu gosto de ler também escrevem com a sua vidinha. Não gosto dos fantasistas. Viver para contá-la, não é? Sim, viver para contá-la e para mim isso é muito importante. Por exemplo, e o que acontece é que às vezes há textos ficcionais... Oh, filho, eu estou a falar. Posso, doutor, porque é... Às vezes há textos ficcionais que são fantasiosos. Por exemplo, há um idiota com um nome um bocado minimal repetitivo, que escreveu um conto que começava: Gregor Samsa acordou de sonhos angustiantes e descobriu que estava transformado em barata. Que é a metamorfose de um senhor cujo nome ele fez de propósito. Samsa e Kafka é para dizer sou eu sou a personagem. E esse conto é uma fantasia, é um homem que acorda transformado em baratas e isso não acontece, mas ao mesmo tempo é um conto profundamente autobiográfico. Para mim é o texto mais sério do século XX, que é uma história, é o único texto publicado pelo Kafka. Foi escrito em 1914 e foi publicado numa revista em 1915. É o único texto em vida publicado pelo Kafka. O Kafka, uns anos depois, morreu, mas a família dele continuou a viver o suficiente para lhe acontecer, a ele e ao seu povo, ao seu grupo étnico, acontecer-lhes o mesmo que ele põe no conto a acontecer ao Gregor Samsa, que é de ser tornado o animal mais oposto do humano. Porque quando eu digo, oi, você é uma gatinha, eu estou a humanizar. Quando nós dizemos é uma gatinha, ou quando dizemos, ai, você é um tigre, é um leão, geralmente estamos até a humanizar. Quer dizer, as fábulas são com raposas, não são com baratas. Portanto, a barata é o parasita, é pisar aqueles parasitas, esmagar aquele ser repelente que não tem nada a ver connosco, e por isso é que na ficção científica os extraterrestres são quase todos parecidos com insetos, têm antenas, ou com polvos, ou com insetos feitos de polvos, que é o alien, e crocodilos, e piranhas venenosas como há agora ali no circo. Aliás, eu não estou impressionado por estar aqui tanta gente. Eu estou impressionado por haver tanta gente que não sabe que à mesma hora que há esta porcaria circa ali fora. Mas deixa-me acrescentar... Por haver gente que nos considera piranhas também. Deixa-me acrescentar uma coisa ao que estás a dizer da metamorfose do Kafka. Hoje à tarde, não sei se está aqui alguém que esteve na sessão da tarde, falava-se sobre a questão de... Às três aflorou-se o assunto, não fomos por aí, a questão do homem e da obra. Ou seja, alguém dizia, eu venho do estruturalismo, interessa-me o combate com o texto e não saber as coisas sobre a vida do autor. Curiosamente, o Kafka e a metamorfose é exatamente o oposto dessa questão. Porque há um outro livro do Kafka que é As Cartas ao Pai, como tu sabes, e quando se lê As Cartas ao Pai se percebe a relação hedionda que o Kafka tinha com o pai e se começa a cotejar, a comparar a personagem do Gregor Samsa e a forma como a família do Gregor Samsa o trata quando ele se transforma em barata, sinceramente acho que se percebe aquilo de outra forma. Portanto, isto
era um pouco para juntar à conversa da tarde de alguma forma, mas creio que é um exemplo muito concreto de como o conhecimento sobre dados biográficos do autor, neste caso, pode ajudar inevitavelmente a ler aquele texto de uma outra forma universal, sim, a Segunda Guerra, a metáfora, tudo isso, mas também uma dimensão de revolta muito pessoal com uma circunstância muito concreta, que é a sua vidinha, como tu dizias há pouco e muito bem, para citar o eterno Nilo. É, mas aí é que eu acho isso interessante, que é, fazendo a ponta entre os dois da mesa, que é a vidinha não interessa. Eu acho que é ridículo estar a fazes com ela que interessa. O que interessa. E o que interessa também é que é a vidinha do leitor, que foi, alguém disse aqui hoje, que é sentir-se ter quem lê. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que é. Portanto, é tão bom que diz a verdade, julgando para a mentira. E os que leem no que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que o poeta teve, mas sim aqueles que só têm naquele momento. É por isso é que eu não vou ver filmes de terror, porque tenho medo de ter um ataque de coração com uma coisa que está a passar no ecrã e morrer mesmo. Mas eu queria só dizer isto, que é, o que me interessa aqui no Kafka é as datas e que é também aquilo que nós chamamos a intuição do artista. Que é o Kafka, em 1914, é o início da grande hecatombe do século XX, e o que acontece é que o Kafka está a fazer uma história que é contemporânea dessa hecatombe, que duraria mais uns anos, e depois, veio 30 anos depois, quando ele deu agora nunca mais, veio uma hecatombe ainda maior, mas mais democrática, porque a primeira só matou rapazes, a segunda foi mais equal opportunity. Portanto, foi toda a gente, matou toda a gente. Mas o que é engraçado ali é um texto que antecipa uma coisa que o autor não pode saber. Mas já estava a acontecer. Tanto que não pode saber que há uma entrada do diário dele famosa, não me lembro exatamente qual é a data, em que ele, não sei quantos do tantos, de manhã, fui nadar, fiz não sei quantos metros, foi fantástico, o tempo estava não sei o quê. Da parte da tarde, a Alemanha declarou guerra. E no caso dele, ao contrário do Rui, o Rui vai à bruxa e vai lá buscar umas informações privilegiadas, a verdade é essa, não é? Mas no caso do Kafka, não, é verdadeiramente um visionário, porque as baratas e muitos insetos tornam-se objetos de ficção científica, portanto, de seres extraterrenos, porque com a fatídica descoberta do Sr. Oppenheimer, sabe-se que grande parte dos insetos com armadura, com carapaça, sobreviverão a um holocausto nuclear. E é por isso que muitas vezes, a partir daí, a ficção científica acaba por ser muito condicionada por isto. Voltando também atrás a esta questão dos vírus, também não deixa de ser interessante observar que há um organismo vivo neste planeta que tem um comportamento similar ao vírus. Sabem qual é? É o ser humano. Somos o único organismo que, tal como o vírus, destrói o seu habitat. Portanto, todas estas reminiscências não são reminiscências. É um ciclo, não é? Quer dizer, é aquela coisa de... Mas na minha juventude houve um vírus violento, felizmente mais violento do que este agora que passamos com esta pandemia, que foi o vírus da SIDA. E o que aconteceu com o vírus da SIDA, aconteceu com a súbita perda de imunidade, foi que de facto tornou um terror, quando nós pensámos que era tudo festa, nos anos 80, de repente a fonte de prazer tornou-se fonte de terror. E, portanto, a minha vida sexual é com ecrãs, filho, e é a forma de não dizer. Ok? E mesmo assim, tudo plastificado, não é? Pois. Não vale que acontecer. Eu não estou neste momento em casa para saber o que é que a minha mulher está a fazer. O ecrã. Continuando então, varinha mágica. Clara, em Castelo, procura príncipe elegante que saiba dançar e rodopiar para as festas, mas que não bata nem lhe ponha a cara num bolo. Eu escolhi propositadamente este texto porque esta é uma das dimensões da tua escrita. Por debaixo do manto diáfano
de um grande gozo e de um grande regabof, estão também, obviamente, algumas denúncias, algumas críticas e lá teremos que admitir algumas preocupações sociais. Sim. A violência sobre os outros, e muito concretamente sobre as mulheres, é algo que nos devia preocupar a todos. Mas este registro, lá está, mais uma vez, como há pouco até começámos por pensar que vamos num sentido e quando damos por nós estamos do outro lado, em termos de texto. O Schopenhauer, acho eu, se bem me recordo das minhas leituras daquele site que é o Citador, acho que disse qualquer coisa como o bom humor é a única qualidade divina do ser humano. Há muitas maneiras de escrever e eu não acho que, sinceramente, não acredito naquele ermitismo, naquela erudição da poesia. Aliás, o Rui esteve numa escola e o Rui é um excelente comunicador. E eu acho que muitas vezes nós estamos a falhar com os leitores de poesia porque lhes retiramos a proximidade da poesia. A poesia vem da voz do povo. Nós antigamente tínhamos as cantigas de amigo e de escárnio e de maldizer, e a poesia era do povo. E de repente hoje em dia existe aqui uma espécie de feudo, em Portugal e não só, em Espanha acontece o mesmo, por exemplo, estou a falar de meios que eu conheço, em que se criou uma cúpula de poetas que se atribuem prémios uns aos outros e que escrevem uns sobre os outros nos mal afamados jornais de letras que temos, mas a verdade é que os miúdos não gostam de poesia. Eu, quando vou a uma escola, a primeira coisa que faço é perguntar aos miúdos quem é que gosta de poesia. E temos 2 ou 3 miúdas, normalmente miúdas, perdoem-me, não é sexismo, é mesmo assim, que levantam o braço e um bocadinho a medo para ninguém ver. Mas depois, quando eu lhes pergunto se gostam de rap, se gostam de hip-hop, e se já alguma vez escreveram uma quadra de amor, há muito mais miúdos a levantarem o braço. E quando nós depois a seguir vamos para leituras de coisas mais interessantes, por exemplo, a poesia do Rui, que tem poemas muito bem-humorados e muito interessantes. Pronto, bem-humorados, interessantes não. Mas quando começamos a ler outras coisas, a ler Jorge Sousa Braga, a ler Mário Cesarini, a ler coisas, os miúdos dizem assim, muitas vezes terminamos as sessões, é para aquele poema que tu leste, onde é que o encontraste? Onde é que eu o encontro, aliás? E disse, Cesarini tens com certeza na biblioteca da escola ou na biblioteca da cidade, e João habitualmente também, e João Rios, e António Boto não convém aconselhar, por motivos óbvios. Mas a questão é que nós retiramos a muita gente a proximidade da poesia. O Manuel António Pina dizia, eu tenho 300 leitores de poesia e conheço-os a todos. Dizia isto muitas vezes, em público e como brincadeira, e é um bocadinho isto. Eu acho que os escritores têm a obrigação, não é de quererem ser vendidos, também, porque precisamos de ganhar dinheiro, mas devemos ter a obrigação de criarmos proximidade. Não será com toda a gente, mas se de facto estamos a escrever para o umbigo, ou para os nossos pares, ou para prémios literários, ou para jornais literários, há alguma coisa que está a falhar. Portanto, esta eu não sei se é um exercício que eu faço, se é uma necessidade que eu sinto, mas eu sinto a necessidade de pensar as coisas, mas torná-las também próximas, para que as pessoas as possam ler e descodificar e sentir que aquilo as toca. Porque a poesia não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado. Eu, quando pensei em escrever poesia, tinha 2 caminhos para ficar milionário rapidamente, que era vender droga ou poesia. Acho que me enganei, mas isso já são outros 500. De facto, um dos aspectos que vocês têm em comum, e não é vender droga, é de facto a utilização do humor de uma maneira não absolutamente explícita, não é? Mas ele está lá para vos conduzir até onde vocês pretendem chegar. Tu falaste aí da sessão de hoje de manhã que o Rui fez com miúdos, e um dos tópicos, que possivelmente até vos poderei ouvir aos dois, que eu estava a pensar que eu preparei isto, é em relação à literatura para a infância. Aquelas histórias que todos nós nos lembramos, não é? A Branca de Neve, o Hansel and Gretel, o Capuchinho Vermelho... Chocolate e bananas... Exatamente. São tudo histórias onde o medo tem um papel preponderante. Como é que vocês olham para isso? Eu começava logo pelo... Ou seja, qual é que vocês acham? José Gomes Ferreira. As aventuras de João Sem Medo. Sem Medo, exatamente. É proibir a entrada a quem não andar espantado de existir. Exatamente. Não sei, eu acho que isto vai um bocadinho naquele sentido de exorcizar os medos. Que é quase um remake do Lobo das Estepes, não é? Daquela coisa de
da entrada da razão? Não sei, eu acho que o Load das Steps aqui é um remake, embora tenha sido escrito antes, mas pronto, é um remake do José Gomes Ferreira. Não, eu acho que... Mas a presença do medo nestas histórias tradicionais para crianças, primeiro, qual é que vocês acham que é o papel do medo, não é? Como é que encaram isso? E até se calhar olhando para os livros que se escrevem hoje, em que este medo está muito mais escamoteado, se calhar. O medo é a base da nossa civilização. Certo. Por exemplo, vejamos as religiões. As religiões vendem produtos para o medo. Basicamente é isto que eles fazem. E a literatura também trabalha isso muitas vezes, de uma forma ou de outra, como escalpelização ou então como enredo que ajuda a vender. Será mais ou menos isto resumidamente, porque o Rui vai dizer coisas muito mais interessantes. Não, bom, vocês já viram que há uma guerra fria entre mim e o Renato, mas eu... Bons tempos da Guerra Fria! Mas não é bom quando uma sessão vira Salam Aleikum, doutor, mas é aquilo que é. A conversa há bocado começou com o Renato a criticar a falta de humanismo, mas na verdade o Renato é obviamente um humanista, e se não fosse isso era uma chatice suportá-lo, porque é sempre que é um humanista vencido, que aliás o santo padroeiro de professores, de médicos, de enfermeiros, de gente que trabalha em bibliotecas, de gente que trabalha em causas que não têm benefício imediato e que geralmente são mais pagas, é o Sísifo, que é um indivíduo que foi condenado a levar um pedregulho colina acima e quando está quase a conseguir falha de novo. E o Albert Camus, grande escritor do século XX, ele, num pequeno texto de 10 páginas, ele termina dizendo: a vida é absurda, o Sísifo está condenado, nunca vai conseguir, mas temos de imaginar que o Sísifo está feliz. E quem traduziu isto para português foi o Urbano Tavares Rodrigues. Portanto, o José Gomes Ferreira, maravilhoso escritor, nós temos maravilhosos escritores. E temos na nossa história, porque a escrita é a arte do pobre. Quer dizer, não temos maravilhosos cineastas, porque é preciso dinheiro. Portanto, há uma série de coisas que não temos, porque às vezes é para ter o dinheiro. Mas a escrita, de facto, é a única coisa que se aguenta. E a poesia, porquê? Porque ao longo dos séculos há sempre boa poesia em Portugal. Porquê? É uma coisa que se faz bem quando a pessoa não tem tempo, quando a pessoa não tem muita comida, quando uma pessoa está presa. Portanto, é simplesmente isso. É a arte do pobre. Mas o princípio do humanista é esse que é fundamental. Eu acho que há bocado o Bernardo estava a dizer isto de outra maneira, mas que é isso, que é: não interessa ler, não é apontar o dedo, aquela coisa que não gosta, é não interessa ler, não só quem não anda espantado de existir, mas quem não gosta de pessoas. Agora, há pessoas que quando estão em campanha fingem que gostam de pessoas, até beijam criancinhas, e depois há pessoas que até fingem, porque têm mais graça, que não gostam de criancinhas e que não gostam de pessoas, como o Renato, mas que por baixo são uns lamechas e uns choramingas de primeira apanha. E a poesia do Renato, o trabalho literário do Renato, e eu tento fazer o mesmo, quer dizer que não é choramingas, não é poesia confessional. Nós temos tendência a que seja a poesia canta a alma, estou com tantas saudades. Não, é uma poesia até um bocadinho, há uma tradição portuguesa, não é muito visível, que é do Alberto Pimenta, que é do Jorge Sousa Braga. O Cesarino é um dos poucos que faz poemas de amor líricos, mas depois, no fim, não resiste a estragar aquilo tudo. Mas essa tradição é uma tradição menor, mas isso também é poesia, que é poesia não é de ser confessional, tem que ser forte, mas não usar a vidinha para ler o mundo não é usar a vidinha para ela ser contada. Para mim, o encontro entre o leitor e livro é simplesmente isto. O escritor é um caracol com a casa às costas que fala do que sabe. E depois, o leitor também tem a casa às costas. Quer dizer, o leitor também, consoante o for tocado, o interessar aquele texto, o leitor lê com mais enlevo ou com menos enlevo. Há um cartoon do Kino, genial, que ele consegue, eu descubro que conheci pessoalmente esta gente toda. Quer dizer, conheci pessoalmente o Cesarino e conheci pessoalmente o José Gomes Ferreira aos 14 anos. Fui à casa dele e foi uma tarde que me marcou para o resto da vida.
Faz porrada? Não, mas também conheci pessoalmente, tive a sorte do Quino. E ele tem um cartoon que ilustra bem isto, ilustra bem esta questão, que é, há um filme do Charlot, em que o Charlot está, é a Quimera de Ouro, que está tão cheio de fome que está a comer botas e está a comer os atacadores como se fosse esparguete. E aquilo é tudo, está ali a comer aquilo e a plateia no cinema está a rir às gargalhadas. O primeiro balcão, a plateia, são os muito ricos, ri às gargalhadas, é ridículo, tipo está a comer atacadores como esparguete. O primeiro balcão, classe média, está a rir com um riso assim, meio de enjoo, meio a rir mas não a rir muito. E depois as pessoas lá em cima no galinheiro estão esfomeadas, cheias de inveja. Portanto, um texto é a mesma coisa. Nós lemos com a pessoa que somos. E é por isso que eu fico sempre a rir quando alguém vem dizer ai, adorei o seu livro. Eu digo, problema seu. E depois a pessoa diz, achei o seu livro péssimo, problema seu é a mesma. Quer dizer, é sempre mérito do leitor, o leitor é que tem a culpa. Inclusive se está sóbrio, não é? Pois. Eu gostava de te ouvir em relação a esta questão do medo nas histórias para crianças, até porque ao longo dos anos as coisas foram sendo diluídas. Não é por acaso que, como sabes, as primeiras versões dos contos dos Irmãos Grimm tiveram que ser limadas exaustivamente até poderem ser entregues. O que eu quero é que eu estrague o meu negócio e que dê de borla um capítulo do livro, já percebi. Pronto, eu dou. Então é mais ou menos isto. Sendo assim muito rápido, que é, nós estamos um bocadinho estragados, aqueles que já vimos as histórias do Pinóquio e das outras via Walt Disney. Porque, na verdade, aquelas histórias, as histórias são terríveis. E são terríveis e muitas vezes são histórias de prevenção do mundo, outras vezes são histórias que intuem que é bom haver monstros, porque a pior sociedade é aquela em que se parte do princípio que tudo é delicadoça. E depois essa gente está perigosa. Essa gente perigosa chama-se americanos. Quer dizer, que é uma coisa terrível, que é, nos filmes americanos, um indivíduo pode matar 20 pessoas, desde que não diga as neiras. E o filme já pode ser para 6 anos. Portanto, há estas impressões. Ora, o que acontece, e que o João estava a dizer sobre os contos de fadas, é que os contos de fadas lidam com medos, lidam com terrores, que é ainda pior que medos. E às vezes são preventivos, outras vezes a rainha manda arrancar o coração da Branca de Neve. E outras vezes não é propriamente delicodoce. Mas querem a história... Nós é que já nos esquecemos disto. Eu acho que não é isso que o Rui está... Não, é um bocadinho. O que eu quero... Por exemplo, aqui tenho uma história, que é o primeiro medo, que é o medo das crianças. E então o que acontece? Este é mais ou menos o esquema, que é... Todos nós conhecemos, era uma vez uma mãe que manda o filho à floresta buscar uma coisa qualquer. E o filho fica assustado, porque não percebe, porque a floresta tem lá uma bruxa, mas a mãe, à bruta, manda. E a criança, de repente, fica perdida no meio da floresta. Vai a uma cabana, está lá um ogre, ou está lá uma bruxa, e pendura criancinhas como chouriços, e é terrível. E depois a criancinha lá consegue fugir do ogre, ela consegue chegar a casa. E quando chega a casa, sabe o que é que a cabra da mãe diz? Olha, vens todo sujo, lava as mãos e vem comer. E isto é o que qualquer criança sente, ou muitas crianças sentem, eu pelo menos senti, por isso é que ainda estou traumatizado, sentem no primeiro dia de aulas. A mãe leva a criança à floresta, deixa lá sozinha, a criança chora, não, mãe, não dei. E a mãe diz, não, ficas aí com a bruxa ou com o ogre, e não sei mais. E depois, por milagre, às 5 da tarde, a criança consegue sobreviver àquele horror, sair da floresta. Depois de encher chouriços. E a mãe, em vez de ficar espantada, em vez de ficar coisa, apenas diz, ok, amanhã vais de novo para a floresta para ver se amanhã queres devorar. Portanto, este conto explica e ajuda a compreender, ajuda o subconsciente a perceber uma coisa que parece horrível, mas que tem que ser, que é acordar um dia, os pais têm que acabar os filhos para a vida. Eu diria mais uma coisa, que é que as histórias para crianças, normalmente, ou quase na generalidade, não falam dos medos das crianças. Falam dos medos dos pais. E é uma forma de inculcar esses medos nas crianças. É uma transmissão do medo. É para isso que servem as histórias infantis. Não falam dos medos das crianças, porque as crianças, quando nascem, não sei, tenham tido uma experiência, um episódio qualquer que de alguma forma
as traumatiza ou atemoriza. E é engraçado, a palavra trauma, que vem do alemão Träume, que significa sonho, não é? As crianças estão a ser aculturadas no medo com as histórias. E a dizer, cuidado, porque se fizeres isto vais correr este risco. Porque se nós não lhe dissermos isto, ela vai fazer aquilo naturalmente e provavelmente não lhe vai acontecer nada. Nós é que cometemos este medo, porque temos um filho e queremos que tudo corra bem, que tudo seja perfeito, não queremos que haja imprevistos. Estamos a inculcar os medos. Tu tens filhos? Hã? Tens? 2. Eles devem estar traumatizados. Depois já temos aqui aludido várias vezes à questão dos afetos. Partilho agora convosco mais um texto deste Máquina de Lavar Corações, que se chama Agentes Secretos. Ok. É igual à minha. Abraçar. Abrir. Abstrair. Acariciar. Agarrar. Alcançar. Aliar. Apalpar. Apertar. Arfar. Arranhar. Arrastar. Arrepiar. Atar. Atordoar. Bater. Beber. Beijar. Beliscar. Bordejar. Cair. Cheirar. Chupar. Cingir. Cobiçar. Cobrir. Comer. Consumir. Conter. Contrair. Dar. Demorar. Desaguar. Desatar. Descer. Descontrair. Deslizar. Distender. Dominar. Emudecer. Enfiar. Enlouquecer. Entrelaçar. Envolver. Espreguiçar. Esquecer. Estremuchar. Estremecer, experimentar, fechar, fornicar, gemer, gozar, gritar, umidificar, imaginar, impregnar, incendiar, entumescer, inundar, inventar, ir, lamber, libertar, lubrificar, manter, meter, molhar, montar, morder, mordiscar, mudar, murmurar. Oferecer, olear, penetrar, possuir, querer, rastejar, receber, repetir, rodar, salivar, sentir, serpentear, subir, sussurrar, tentar, tirar, tocar, transbordar, transpor, trocar, uivar, variar, ver, verter, viajar, vir, voar. Esta ordem alfabética destruir-se-á dentro de 5 segundos. Agora vem cá e manda foder o verbo. E este é um texto que explica cabalmente todo o tipo de medos. O bom fascista não quer cá nada com ideologias. As ideologias é que dão cabo de tudo. Tentam impor-nos, diz o bom fascista, a armada intelectual, que também os há, valores que não são nossos. Porque o bom fascista não tem ideologia, tem valores. O bom fascista também não se mete em política, sobretudo quando está a fazer campanha política. Nessas alturas, quando está em campanha política, ou seja, sempre, o bom fascista suspira e diz: a política é que dá cabo disto tudo. Ruizinho, este manual do bom fascista, explica-nos um pouco como é que isto surgiu e qual é que pode ser a eficácia. Tudo surge de leituras e de experiências. Portanto, há um senhor, ainda ontem estávamos a falar disso, que é o pai do humor negro, é um bocadinho pai de todos nós, que é o Jonathan Swift, O Homem do Gulliver. O Homem do Gulliver, mas que escreveu também um textinho de 5 páginas, 6 páginas, chamado Uma Modesta Proposta, para resolver os problemas da fome na Irlanda, porque havia uma fome horrível e muita gente a morrer. Então ele teve uma solução que é: comam-se as criancinhas dos pobres. Vendam os vossos filhos para alimentar os ricos. E é bom para a economia, é bom para tudo. E portanto, aquele texto, que é um texto
é uma paródia, é uma sátira, portanto é um texto que se cola muito ao texto original, é feito com o ouvido, portanto esse é um pai. O outro pai é que eu de repente ia na rua, ia fazer uma tarefa qualquer que eu não gostava de fazer, apareceu um fulano que me ia atropelando, numa curva em que a prioridade era o do peão, mas é uma coisa que é simples, que é uma pessoa, não se pode ter razão contra alguém que é mais forte que nós, e eu irritei-me e naquele momento comecei a fazer uma lista. E essa lista saiu assim, levei depois mais 4 anos para escrever o livro, mas entretanto essa lista saiu e saiu como uma espécie de elencagem, já não de medos, mas uma elencagem dos tais comportamentos que o Renato diz que fazem de nós um vírus. Que é o comportamento da... Ou seja, o fascismo, já agora, foi um tempo em que se valorizava a ação em vez da reflexão. Valorizava-se a velocidade. E valorizava-se aqui do Marinette também. E valorizava-se a força. E o que acontece é que nós estamos a entrar numa fase dessas. Quando nós temos dirigentes que se gabam de não ser intelectuais, quando nós temos a melhor retórica, a retórica melhor é dar calinadas para mostrar que eu sou do povo. Na Alemanha houve um político que fez isso, que era o Strauss, o touro da Baviera, e que a prova que ele era do povo era que dava erros de português. O que no caso dele era normal porque era alemão, mas isso agora não. Mas então é uma elencagem de comportamentos e é uma elencagem de um discurso antidiscurso. E voltamos àquela velha história que é o discurso da guerra, que a mim me irrita muito e que eu já escrevi em vários livros, de várias maneiras, sobre este mesmo tema. Aliás, os próprios poemas do Renato, alguns são exatamente isso, que é uma desmontagem, não é tanto uma criação, mas uma desmontagem do discurso alheio. E essa desmontagem do discurso alheio são as falácias destes pensamentos circulares, em que na guerra é muito simples. Se eu faço um ataque preventivo, eu fiz um ataque inteligente porque fiz uma intervenção preventiva. Porque os outros têm de fazer uma grande maldade. Se os outros atacam antes, são cobardes. Na guerra não há mortos, há baixas. Os bons somos sempre nós. Nós somos sempre os bons, os maus são todos maus. Aliás, qual é o problema aqui? Desculpa, se me permites, que é uma luta do bem contra o mal. É uma luta sempre do bem contra o mal. De algum dos lados. E o que é engraçado aqui é que o problema é que a certa altura ficamos todos espelhos uns dos outros. Ou seja, a certa altura ficamos todos, quer dizer, os outros quando acertam no hospital são terroristas. Nós quando acertamos no hospital foi um dano colateral. As nossas bombas são inteligentes. As bombas dos outros são estúpidas. E nós temos Deus do nosso lado. Eles têm o diabo. Eles são o diabo. E esta desumanização que foi feita nas várias guerras é mais fácil. Porquê é que a bomba atómica caiu em cima dos japoneses em 1945 e não em cima dos alemães, que nasceu mais? Por uma razão simples. Os alemães eram mais parecidos connosco. Eram mais humanos. Enquanto que desumanizar os Japs, desumanizar aqueles tipos que pareciam macacos amarelos, é mais fácil. Porque era essa a ideia. Portanto, e aí também é uma questão geográfica, porque a Alemanha não tinha assim uma ilha onde se pudesse conter. Mas é muito engraçado porque isto é sempre... Quando se começa a desumanizar o outro, é todo um discurso. E o que acontece com estes discursos? Que eu uso fascismo aqui, eu uso fascismo de uma forma muito leve. Ou seja, eu há bocado tive falado histórico, a situação histórica, contexto isso, mas o que acontece hoje não é... Então agora tudo é fascismo. Não. O que eu digo aqui, e acho que é a ideia mais engraçada aqui do livro, o que eu digo é que todos nós temos um fascista dentro de nós. E estamos todos a uma distância muito curta de fazer uma coisa muito estúpida. O que acontece é que alguns estão mais próximos. Há psicopatas e sociopatas que basta uma pessoa dizer: olha, lamento, mas hoje não tenho leite de creme. Puxam da motosserra, e há países que se comportam assim. Portanto, quando entram em crise, a capacidade de aguentar a frustração é muito pouca, e depois há outros que têm. Mas todos nós estamos a um momento de fazermos
uma coisa terrível. E o que acontece é que, se um dia o fascismo chegar a Portugal ou chegar a qualquer outro país, chegará provavelmente através do voto. O que significa que eu, que hoje voto maravilhosamente no partido melhor do mundo, quer dizer que eu amanhã, se me acontecer 2 ou 3 coisas, posso estar a votar por raiva e por fúria. E, portanto, das duas, uma em França, ou as pessoas todas que votaram Marine Le Pen são horríveis, e, portanto, é simples, vamos matar 44% dos franceses. Por mim, tudo bem. Mas, ou então, temos que ver que é uma questão interior. Eu, por exemplo, tenho um princípio, que é, quando eu estou a ter uma discussão com a minha mulher, que agora já não tenho tantas, só os primeiros 28 anos são maus. Portanto, quando eu estou a ter uma discussão com ela, nunca ter uma discussão com a gaveta das facas aberta. Não, porque não, eu estou a falar a sério, não sei porque é que se riu. Não, porque... Se calhar também tem essa experiência. É que é aquela coisa, que é, o Renato já sabe que tem muitos momentos estúpidos. E nele não surpreende. Mas até eu tenho às vezes momentos estúpidos. E o que acontece é que naquele momento estúpido, o mal, como num livro do Stephen King, começa a dizer: Rui, olha a faquinha. E quando me vê frágil, aquela coisa, então eu, quando vou ter uma discussão com a minha mulher diz: pois, não sei quantos, vamos discutir o divórcio. Eu digo: filha, deixa-me fechar a chave primeiro para as gavetas. E não ter também janelas abertas. E isto é muito importante. Para mim é extraordinário. Posso falar mais um bocadinho antes de me queres passar? Mas 4, 5 horitas, coisa pouca. Eu vi há uns tempos no Facebook uma história engraçada, que é uma história árabe. E é um meme de Facebook, é uma história de Facebook. Então é supostamente um conto árabe, eu não conhecia. Vai, 2 amigos vão pelo deserto e aquilo está a correr mal. E a certa altura um deles irrita-se e dá uma bufetada ao Will Smith ao outro. E o tipo que levou com a bufetada escreve na areia: hoje o meu amigo bateu-me e deu-me uma bufetada e não gostei. Passados uns dias, eles chegam a um oásis e vão para ali à água, estão salvos, e de repente o tipo que tinha levado a bufetada cai na água e está-se a afogar. E o outro, o que tinha dado a bufetada, salva-o. E aí o esbofeteado escreve numa pedra: hoje o meu amigo salvou-me a vida. E o outro pergunta: eu queria te pedir desculpa por teres bofeteado, porque é que tu escreveste na areia a bofetada que eu te dei e escreveste agora na pedra o eu ter salvo a vida? Porque eu não quero lembrar-me, quero esquecer o mal que me fizeste, mas quero lembrar-me do bem que tu me fizeste. Esta parábola invertida explica o que acontece à maior parte dos casais no momento do divórcio. Escreveram na areia tudo o bom que tiveram e só gravaram na pedra da memória todo o mal que aquela mulher me fez. Esta mulher destruiu a minha vida. Então, mas não houve um momento que eu digo: não, eu não devia ter casado com ela. Mas tu tiveste 3 filhos com ela. Não gostas dos teus filhos? Não, eu gostava de ter tido aqueles filhos com outra mulher. E isto é o... mas com outra. Portanto, eu chamaria as pessoas no momento do divórcio que estão no seu momento fascista. Ok, eu vou-vos contar uma história. Isto aconteceu com alguém que eu conheço. Penso que foi perante o juiz. E o juiz perguntou-lhe: mas o senhor, ao fim de 48 anos de matrimónio, quase a 2 anos de celebrar as bodas de prata, o senhor assassina a sua mulher? Às tantas disse: sabe como é? A gente vai adiando. As nossas famílias são democráticas. As associações de que fazemos parte e que teoricamente têm órgãos, etc., onde as pessoas se perpetuam e trocam influências, são democráticas. Nós vivemos numa sociedade que tem várias nuances de fascismo. Em tudo aquilo que é operacional e em tudo aquilo que é intrínseco, tem várias nuances de fascismo. As câmaras municipais. É bonito dizer isto quando estamos aqui, mas o poder local, a maneira como nós gerimos os métodos de acesso ao poder
são muito pouco democráticas. Até porque há um princípio que é basilar para a democracia e que nunca se cumpre, que é a educação. Atenção, Renato, estás a trabalhar sem rede. Estou a trabalhar sem rede. Pronto, é só para dizer isto, porque quando pensamos no manual do bom fascista, todos nós temos um bom fascista dentro de nós. Até porque somos pouco educados para a perda. A psicologia ensina-nos bastante isto. Depois, queria dizer ao Rui que, de facto, o Rui desfez um mito meu, porque eu pensava que o Karl Marx era o pai do comunismo. Afinal, é o Jonathan Swift. Foi ele que ensinou os comunistas a comerem criancinhas. E que, curiosamente, é uma coisa que os comunistas têm em comum com os padres católicos. É outra coisa linda também para se dizer aqui. São duas religiões. Mas sabem, isto agora é uma história que não tem piada nenhuma vez ainda nos tempos que correm, porque este mito dos comunistas comerem criancinhas vem justamente da Ucrânia, da grande fome de 32-33, que ficou conhecida como Holodomor, em que a Rússia privou a Ucrânia de toneladas e toneladas de cereais e não havendo que comer, eles tiveram que comer cadáveres humanos e comeram crianças. Portanto, é daí que vem a história. E agora que falámos de coisas tão lindas, podes continuar. Candidatura ao Ministério da Solidão. Se eu mandasse, a vida era só música triste. Lições de piano na copa das árvores, que o mar das lágrimas não viesse cobrir. Caramelos para os últimos a cortar a meta dos pulsos. Cada chicote convertido em torniquete, em cordas com habilitação literária de Vilmonção. Se eu mandasse, todos muitíssimo nos amaríamos, surdamente em desvãos, estarrecidos por rumo e cartas anónimas, embevecidos de coração às escuras, o câmbio do sol caindo a pique em míriades de teclas noturnas. E se adormecêssemos, seria ainda por acender, por puro vício de descoordenação motora, os dedos passeando-se como trojecos de açúcar por extensas clavas de pele, o céu feito à mão, onde formigueiros dançantes, quando eu mandar, nenhuma outra indústria se ingrará que não a da tristeza. Um instante insano, não mais, poderemos gastar a sorrir uma só vez por dia, assim que a loucura se liberte pelas sirenes, comandando-nos à saída da fábrica, a que tropecemos no berço, abandonado à porta da própria solidão. Ponto 1 é a prova que a escrita do Renato tem diversos cambiados. Ponto 2, isto está incluído num livro que foi publicado por uma editora para a qual tu és responsável. É verdade. Como é que tem sido esta aventura de alguém que há uns anos se aventurou pela escrita e que agora tem de olhar, com um olhar no mínimo clínico, tu nos dirás de que forma, para a escrita dos outros? Eu sempre olhei para a minha escrita de uma forma clínica. Aliás, eu escrevo desde os... já antes disso, não é? Eu, felizmente, na escola primária consegui começar a escrever, mas escrevo desde... Também foram 20 anos, pá! Foram 20 anos. Sim, eu saí da escola primária com 20, é isso que está a dizer. Mas eu escrevo desde os 15 anos, mas sempre achei que não tinha uma voz própria, porque eu lia muita poesia, lia, por exemplo, Alberto Helder, que é o meu poeta favorito, de longe, dos poetas portugueses, e havia um fenómeno mimético, e depois lia Alberto a mesma coisa, lia Rui Bela ou Eugénio. Havia sempre uma tentativa mimética na escrita. E só me atrevi a publicar um livro já com 41 anos, porque achei que tinha criado uma voz própria e que teria algo a dizer que acrescentasse alguma coisa. E, portanto, eu olho para a minha escrita da mesma forma que olho para a escrita dos outros. Quando me sugerem um original para publicar, a minha metodologia de avaliação é sempre perceber se aquilo tem propriedade, se faz sentido. Porque senão, às vezes, eu já encontrei pessoas que dizem assim, que eu digo assim, o senhor de facto deveria ler mais um bocadinho, burilar mais a sua escrita. Eu não me interesso por ler, interessa-me por escrever. Pois, mas meus amigos, um talhante que não aprende a cortar a carne com outros talhantes, provavelmente vai cortá-la mal. E quem faz bolos e não vê os outros, como é que os outros fazem bolos, ainda por cima nos dias que correm, em que temos acesso à escrita de tudo aquilo que está para trás, não é?
as pessoas têm a obrigação de ver o que já foi feito e de aprender com o que já foi feito, inclusive com o que foi mal feito, e tentar fazer melhor. Portanto, o meu critério é esse. Depois tenho as limitações que tem uma pequena editora, porque eu não ganho dinheiro a editar livros. Se tivesses que elencar 2, 3 critérios para escolheres o que publicas, precisamente porque não podes publicar o que der na minha gana. Um critério. A poesia tem que conter, de alguma forma, nem que seja com luvas de veludo, um murro no estômago. Um critério. O segundo critério, que é o mesmo, tem que ter ranho, baba, merda, nas palavras de Eugênio. Se não tiver isto, se for um mero exercício estilístico, estético, como temos demasiados poetas, ok, eu até posso apreciar, dizer, pá, este tipo escreve muito bem, mas não me toca, não me diz nada, portanto isso não me interessa e isso não quero publicar também. Ou seja, é essencialmente um critério de afinidade. Sim, essencialmente um critério de afinidade, sim. É o que me interessa, a mim pessoalmente o que me interessa é a poesia que toca as pessoas. Eu posso dizer, isto é muito pouco modesto, mas nós fazemos quase sempre de 500 exemplares dos livros de poesia. Já não é assim tão pouco. E posso-vos dizer que as nossas primeiras edições, feitas em 2011, 2012, são todas escutadas. Poder-se-á discutir se a poesia é boa, se é má, depende de quem discute e mediante que critérios, mas a verdade é que vamos aos sítios, apresentamos os livros, lemos, e as pessoas gostam e sugerem umas às outras e compram para oferecer. E isto é aquilo que me interessa. Escrever um livro que sai uma crítica no Jornal de Letras ou outro pasquinho idêntico, pronto, é muito comentada pelos pais, mas que depois as pessoas não compram. Isso não me move. Por falar nisso, não se esqueçam que a maioria destes livros que estão aqui a ser referidos estão à venda aqui na sala ao lado. Nós temos parcerias com livrarias locais em todas estas 10 edições do As Palavras que Nos Unem. Portanto, fizemos questão que, além de as pessoas de cada uma das terras terem o prazer de conhecer os autores e ouvi-los a falar, haja também a possibilidade de livrarias locais fazerem o seu negócio e os próprios autores venderem os seus livros. Portanto, a tal economia circular às vezes não é assim tão complicada como parece. É mesmo só dar um passinho. E se não quiserem livros, temos droga, como já dissemos. Nem que seja droga de vida. É quase a mesma coisa. Há quem diga que é muito difícil viver a dois. Que exagero, é quase impossível. A culpa vai inteirinha para o cotidiano. Esse serial killer que mata o desejo, o carinho e, por fim, o respeito. O cotidiano atrofia as qualidades do parceiro na medida inversa em que, como quem não quer a coisa, lhe vai exacerbando os defeitos. Acima de tudo, devolve-nos uma coisa insuportável: a nossa própria banalidade. O amor tornara-nos especiais. O dia-a-dia remete-nos brutalmente de volta à nossa condição mediana. Quando um homem diz a uma mulher: és a minha rainha, ele não está só a elogiá-la, está também a querer ser rei. Se a rainha o aceitar, claro. E o príncipe encantado, que outra coisa é senão o homem que transforma a gata borralheira em princesa? São de resto muito raros os casos em que isso se passa, o príncipe tornar-se gato borralheiro e serem os dois felizes para sempre num T1 em que elas belas. O amor é uma coisa linda, direi mesmo mais, uma força misteriosa, mas seria muito menos piada se soubéssemos o quanto de amor próprio há no amor por outrem. Não estou a dizer que sejamos todos calculistas, muito menos que escolhemos a cara metade pela carteira, pelo prestígio, por mesquinhas razões materiais. Antes fosse. O que estou a dizer é, muito mais desanimador, que muitas vezes escolhemos o parceiro pela esperança de ele ou ela nos redimir daquilo que na nossa vida achamos banal, pequenino, desprovido de grande interesse. Uma crónica do Rui Zinck, incluída neste luto pela felicidade dos portugueses, e o que me interessou especialmente foi esta parte: nos redimir daquilo que na nossa vida achamos banal, pequenino, desprovido de grande interesse. A literatura também pode ter esse papel de completar a vida de quem escreve, de dar-lhe
aquilo que não tem? Sim, eu vou tentar ser breve, até porque eu vou adiantar agora. Sim, pode. O que eu acho é que é sempre perigoso, passada a adolescência, lermos um livro na esperança dele nos redimir. Os livros de autoajuda existem e nós escrevemos, são livros geralmente de autoajuda para o autor. Mas é isso. Há um momento da vida, hoje de manhã, à tarde, quando cá estavam os alunos, estavam cá um grupo de estudantes, e a certa altura, no meio das intervenções, havia aquela coisa que é porquê ler, porquê que vocês devem ler e tudo mais. E o que acontece é, eu dado adiantado da hora, calei-me, mas eu muitas vezes já disse para estes jovens que uma das coisas que a leitura me deu ajudou-me a desemburrar a minha adolescência. E porque, de repente, eu encontrei nos livros, e aí sim, são mesmo de autoajuda, eu encontrei em alguns livros que os livros conseguiam entender coisas de mim que eu próprio não conseguia entender. E, portanto, isto é uma coisa, os livros, a leitura de Dostoiévski ajudou-me a namorar. Porque, de facto, os primeiros livros de Dostoiévski que eu li, era quase aquela coisa do sublinhar tudo. Porque, eu não percebia como é que aquele indivíduo tinha escrito um livro no século XIX, mas era sobre mim, obviamente. E aí eu acho que há uma leitura, O Lobo das Estepes. Ler, por exemplo, um livro que eu sugiro, que aconselho a toda a gente, que é O Narciso do Mundo. São mais de formação. Aliás, o Hermann Hesse é um... Mas eu prefiro O Narciso do Mundo. Que são dois amigos, Obelix e Asterix, que vão um pelo mundo e são dois caminhos de felicidade e de infelicidade. Voltamos sempre à história das duplas. Ontem vinhamos a falar nisso no comboio. Se vocês pensarem que Quixote e Saint-Esperança, Bovary e Pécuchet, Dupont e Dupont, aqui também são dois. Quer dizer, é quase um clássico, não é? À espera de Godot é como? É Vladimir e Estragon. Portanto, isto é uma fórmula, eu não diria ancestral, mas pelo menos muito antiga e já muito experimentada, não é? Tem a ver com o tal espelho que falavas há pouco. Tem. E Diabo e Deus, etc. Mas aqui também há uma coisa que eu acredito nisto. Agora vou falar um bocadinho. Mas no Diabo e Deus as coisas estão mais definidas. Nestas duplas as coisas acabam por se baralhar. Precisamente, como foi o que eu disse, Diabo e Deus. Mas aqui, falando um bocadinho, eu tenho um medo, eu uso o humor, acho que da mesma maneira que o Renato uso o humor como um travão a de repente tornar-me uma espécie de dar o sermão. Porque dentro de mim há um padre com uma vontade enorme de dar o sermão. Portem-se bem quando chegarem a casa. Porque é isso. E o humor aparece como uma forma de tornar mais leve aquilo que está pesado. Eu interesso muito pela paixão e pelo humor. Aliás, interesso muito pela paixão e pelo humor, de certo modo, da mesma maneira que os padres. Como não pratico, explico e tento compreender. E uma das coisas engraçadas com a paixão e com o humor... Não praticas desde os 28 anos, não é? Mas uma das coisas mais engraçadas com a paixão e com o humor, é que são movimentos humanos que, graças... Aí é que eu acho que o leitor deve ter imaginação e ler torna-nos mais imaginativos, no sentido de conseguirmos recriar o cotidiano mais vezes do que as outras pessoas. O que eu reparo é que geralmente há muita... Eu não gosto disso, de bater em quem está no chão, mas o que acontece muitas vezes é que o amor morre e o cotidiano mata o amor. Mata. Mas, como nós somos seres vivos, nós podemos ressuscitar todos os dias. O que significa que o meu amor pela minha mulher já morreu, sensivelmente, a ver se eu faço as contas, 39.646 vezes. Mas acabou sempre por ressuscitar 39.647 vezes. Mas demorou sempre 3 dias. Praticamente descobre, estás contratado. Não, e isto é muito interessante porque, de facto,
Este é o dilema sempre cotidiano. O estado de paixão adolescente, e hoje em dia, cada vez mais, as pessoas são adolescentes. Um dos males do mundo é que temos pessoas em idade adulta que ainda se portam como adolescentes e fazem poesia. Não vou dizer nomes, mas é uma coisa... Não, o problema aqui é que as pessoas desapontam-se rapidamente. Ora, o que eu aprendi na adolescência, alguns de nós aprendemos, é que há um momento sempre em que o encanto se quebra. Há um momento em que o encanto cai ao chão e se estilhaça. E depois, há os que dizem, afinal ela não é o que eu pensava, eu não é o que pensava. E depois há aqueles que têm cabedal para ir à luta e juntam os cacos e colam aquilo e fazem até uma coisa que os japoneses fazem, que é o vaso que se partiu até tem mais valor. E os japoneses usam uma tinta dourada e é um objeto com mais valor. Porque já tem história. Porque já tem história e porque o defeito, Sim, aquilo a que o Renato chamou estilo, eu chamo defeito. Aquilo que faz de nós todos originais, e esse é o erro dos poetas amadores, dos escritores amadores, que é, vou tentar ser original e bom. Não! O ouro é tentarmos não ser originais e sermos maus. A nossa originalidade está nos nossos defeitos. É as nossas falhas. Por isso é que se comprou o top de vendas nacional, tem 4 livros do Raul Minha Alma e 3 do Pedro Chagas Freitas. E depois tem mais um ou dois do Paulo Coelho. As pessoas gostam de ler aquilo que já conhecem. Senão, expandir horizontes é terrível. E nós, quando lemos livros, basicamente os livros servem para quê? Para nós não sermos forçados a pensar o mesmo que os outros. Mas nós vivemos, desculpa, Rui, vivemos no tempo em que nos dizem ser original, bebe Coca-Cola. É verdade. Não, depois há outra O produto mais massificado do mundo vende-se a dizer às pessoas que são originais. É isto que nos fazem. Não, É uma lavagem. Mas, por exemplo, em relação à paixão, também é muito interessante ver. Na paixão nós ficamos melhores. É aquele estado em que eu estou, a pessoa que eu gostava de ser, tonificado, que apesar de trabalhar 16 horas por dia, incrível, simpático. Há um indivíduo que me atropela e eu digo, eu perdoo tudo. Portanto, há aquele estado em que nós vamos levitando. E o que acontece é que um dia descemos à Terra. E há uma coisa adolescente, infantil, que é, a certa altura, eu culpo a pessoa por quem eu tive um elevamento, eu culpo essa pessoa de me ter puxado para baixo. Não fui ela, fui eu. E aí é muito interessante, ou seja, para mim a paixão e o humor tornam-se interessantes a partir dos 30 anos de casados. Até aí são todos meninos. E agora digam uma coisa, eu é que sou rebelde. Eu celebrei este 24 de fevereiro 30 anos de casado. Pago os meus impostos, gosto dos meus filhos, nem a minha mulher nem eu traumatizamos os nossos filhos mais do que o esclarecimento necessário. E o que é engraçado é... Celebraste a 24 de fevereiro? Sim. Não foi a 29. Sabes o que é que aconteceu a 29? Não foi a 29 mais ou menos. Foi em fevereiro. Não, foi em março. Foi 29 de março. Nós estávamos a chegar às correntes. Nem reparei. Agora disseste. Não, mas ouve lá, está. Foi com ela Não reparaste nisso, não pensaste nisso. Foi com ela ao chinês. Foi assim. Que eu não tenho dinheiro para as vossas Foi coisas. bastante. Opa, mas estávamos de mão dada. Bonito serviço. Eu cá para mim o Putin viu. Eu antes de passar a bola para esse lado e vos dar a oportunidade, não queria desligar-me, digamos assim, deste livro do Luto pela Felicidade dos Portugueses, sem salientar um aspecto muitíssimo curioso. Isto são umas crónicas já com uns bons aninhos em cima, mais ou menos Tudo o que eu faço. cerca de 20 anos, não andarei longe, que foram publicadas originalmente na SOS Saúde, certo? Sim. E depois foram reunidas neste livro, O Luto pela Felicidade dos Portugueses. Tem um belíssimo título. Tem. Não, tem. Pelo homem que mais tarde viria a escrever, como vos disse, o Manual do Bom Fascista. E porquê é que isto é curioso? Porque ele, quando reuniu as crónicas em livro, teve de as agrupar de alguma forma. E, portanto, dividiu as crónicas em 3 blocos, aos quais deu títulos. Até aqui isto parece perfeitamente normal. Aliás, posso-vos dizer quais são os títulos dos 3 blocos destas crónicas. Deus, Pátria, Família. Nunca reparei. Mas me distraído. Eu não tenho a tua idade. Distraído.
Há um logo do Rolo Solmado, que é absolutamente histórico e genial, em que eles compram uma rifa para que, e diz a minha prima Alzira, porque a minha prima Alzira gostava muito de dizer coisas, põe-se a vaca na varanda que assim sempre dá leite fresco. E nós metemos a vaca na varanda. Um dia desatarracha-se um chifre à vaca, o chifre cai lá em baixo, cai em cima de um senhor, o senhor pega no chifre, sobe lá acima, bate à porta, meu pai abre a porta e ele pergunta ao meu pai, isto é seu? Responde o meu pai, sei lá. O meu pai era muito distraído. Fizeste lembrar agora. Posto isto, agora é com vocês um pouco. Ou seja, gostaria que pusessem as perguntas que bem entendem, o mais difíceis possíveis naturalmente, a estas duas boas almas que estão cá precisamente para isso. Eu coloquei todas ao ruído. Não, a sério, gostava de facto que falassem alguma coisa com eles, que perguntassem alguma coisa, que comentassem alguma coisa do que eles disseram. É importante.